Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Êxodo capítulo de número 39 e 40. Êxodo 39, as vestes sacerdotais. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenou a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e cortaram os fios para tecê-los entre o azul e a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se às duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça e era de obra semelhante. De ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se também um peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era. Nele 4 ordens havia, no peitoral duplo, era de 1 palmo de largura dobrado, e os 4 engastes de pedras. Uma ordem de sárdio, de um topázio e de um carbúnculo, e esta era a primeira ordem. A segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira de jacinto, de uma ágata e de uma pedra de ametista. A quarta de um berilo e de um ônix e um jaspe, engastados em engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, segundo os seus nomes como gravuras de selo, cada um com seu nome segundo as 12 tribos de Israel. Também fizeram o peitoral, candeinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as argolas nas extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeias de trança de ouro nas argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeias de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode pelo lado de dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas ombreiras, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E fez-se o manto do éfode de obra de tecido, todo de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, com uma abertura de cota de malha. Essa abertura tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, de púrpura, de carmesim e de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino e ornato das tiaras e do linho, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido e de azul, púrpura, carmesim, obra de bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés.
Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. E ataram-na como um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenou a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. O tabernáculo agora é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os pertences, seus colchetes, as tábuas, as vagas e as colunas e as bases. E a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, cobertura de peles de texugo e véu de cobertura. A arca do testemunho e os seus varóis e o propiciatório. A mesa com todos os pertences e os pães da proposição. O candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os pertences e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático e a cortina da porta da tenda. O altar de cobre e o seu crivo de cobre com os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e a coluna, a cortina da porta do pátio, e as suas argolas e os pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos teus filhos para administrarem esse sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com véu. Depois colocarás a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem. Também colocarás nele o candelabro e acenderás as tuas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás as cortinas da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela colocarás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então vai tu e toma o azeite da unção, e unge o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e aos seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar os seus filhos e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungistes o teu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo por todas as suas gerações. E Moisés fez conforme tudo que o Senhor ordenou. Então o tabernáculo é agora levantado. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, no primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as tábuas e colocou nele os varais e levantou as colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenou a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo à arca, e colocou os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca.
e introduziu a arca do tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenava. Pendurou a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor havia ordenado. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água, e Moisés e Arão e seus filhos lavaram as suas mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem e o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as tuas jornadas. É isso aí, vamos ficando por aqui. Olha, hoje acabamos de encerrar o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Espero você amanhã para iniciarmos o livro de Levíticos, Bíblia toda em um ano, de Gênesis até Apocalipse. Motivos para você não desanimar e não desistir. Está escrito em Hebreus 4:12, a palavra do Senhor é viva e ela é eficaz. Ou seja, para o que você e eu precisarmos, a palavra do Senhor, ela tem eficácia. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.